a Rafael, tudo bem? Nacional de Filosofia da História, com a mesa agora, a mesa número 5. E então, tenho o prazer de apresentar os meus colegas, meus amigos, o professor Arthur Lupini, da Universidade Federal Rafael, vem de aqui abrir a Sergipe, sala aqui, por favor, meu. que vai falar sobre hostilidade universal e separação infinita, o espírito do judaísmo, segundo Jovem Hegel. Depois eu passaria a palavra ao professor Vladimir de Oliva Mota, também da UFES, que vai falar Voltaire, a razão militante, em homenagem à professora Maria das Graças. E, posteriormente, eu passaria a palavra ao professor Rafael Larrer, do INRA, Instituto Nacional de Pesquisas Agronômicas da França, que vai falar sobre Rousseau e a técnica. Então, cada um de vocês tem no máximo 30 minutos. 5 minutos antes eu vou fazer algum sinal e, de acordo com a sequência elaborada pelos organizadores daqui, o professor Arthur tem a palavra para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Acho que eu fiquei um pouco mal acostumado com os dias frescos que houve em São Paulo, e ontem fez um pouco mais de frio. Hoje estou com uma garganta um pouco comprometida, mas espero que todos possam ouvir. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Um pequeno esclarecimento, embora o meu pouco contato com a professora Maria das Graças, professor Olga, bom, eu agradeço, assim eu posso diminuir o tom de voz. Obrigado. Embora o meu pouco contato com a professora Maria das Graças, diversos dos seus orientados são meus colegas de trabalho no Departamento de Filosofia da Federal de Sergipe, de modo que é com prazer que eu participo dessa homenagem. Portanto, eu pretendo compartilhar algumas coisas com vocês quanto à questão do espírito do judaísmo no Jovem Hegel. Eu passo, portanto, a leitura. Eu estou na transmissão aqui na 14, dá para esperar um pouco? É possível que apenas por insegurança juvenil, e provável que também por dificuldade de encontrar a abordagem correta, mas por 6 vezes Hegel começou a escrever sobre o espírito do judaísmo, todas elas destinadas a passar a história como meros fragmentos. Eram tentativas de escrever um texto que haveria de servir de prelúdio a seu famoso escrito, também várias vezes esboçado, sobre o espírito do cristianismo e seu destino. Dessas tentativas, 6 aparecem na primeira publicação de seus escritos teológicos de juventude, somente em 1907, por obra do editor Hermann Nohl, e apenas uma, integrada à versão definitiva, na edição hoje amplamente usada das suas Werke. Pertence aos escritos do período de Frankfurt, que vão de 1797 a 1800. Não deve ter sido fácil ordenar e editar esses manuscritos, como pode ser muito mais fácil descartá-los como irrelevantes para o desenvolvimento intelectual de Hegel, principalmente porque o conteúdo dos fragmentos aparece frequentemente em outros textos. O que tentarei aqui, portanto, é interpretar essas tentativas até sua versão final, sem cair em tentação. E eu explicarei o que é isso. O que é difícil, com o objetivo de compreender, de um modo amplo, as meditações de Hegel sobre o espírito do judaísmo. O que eu quero dizer com tentar interpretar esses escritos sem cair em tentação
é particularmente não reduzir a abordagem de Hegel sobre o judaísmo a apenas um de seus aspectos. E eles são propriamente três: o aspecto filosófico, o aspecto teológico e o aspecto político. Há pelo menos uma abordagem marcadamente política dos escritos do jovem Hegel, que é o famoso livro de Lukács, o jovem Hegel. Há outras marcadamente teológicas, e há pelo menos duas obras bastante boas que procuram equilibrar a interpretação desses escritos, não mantendo esse tríplice interesse do jovem Hegel, sem hipertrofiar um dos pés desse tripé, vamos dizer dessa maneira. Né? É um livro, um deles marcou a recepção de Hegel na França, que é o livro de Jean Wahl, de 1921, La conscience malheureuse de l'ingénieur Hegel, e o livro de Peperzak, um pouco depois, que interpreta, sobretudo, esse tripé a partir de um diálogo de Hegel com a razão prática kantiana, e se chama Le jeune Hegel, la vision morale du monde, e estabelece, sobretudo, um diálogo com Kant. Eu pretendo, da mesma maneira, me debruçar sobre esses escritos sem pretender exaurir ou exauri-los, nem de um ponto de vista filosófico, nem de um ponto de vista teológico, nem de um ponto de vista político, partindo do pressuposto de que, como um jovem, que Hegel era na época, seus interesses eram múltiplos. No seu primeiro esboço, então, eu vou percorrer os primeiros esboços rapidamente, naquilo que eu considero relevante, e depois vou tentar uma interpretação da versão definitiva desse escrito chamado Espírito do Judaísmo. No seu primeiro esboço, tal como aparece na edição de Noll, Hegel anota a referência de uma passagem de Flávio Josefo que ele pretendia citar, Antiguidades Judaicas, livro 1, capítulo 4. Ou seja, Hegel anotou isso, mas não citou. Era uma coisa que ele gostaria de citar, provavelmente. Essa passagem claramente relativa a Noé, pois o texto logo em seguida comenta, o texto de Hegel: por este dilúvio os homens aparentemente perderam a fé na natureza. Fim de citação. Palavra de Hegel. Suspeito fortemente que Hegel citasse já o princípio da passagem das Antiguidades Judaicas, que agora eu cito. Abre aspas, Flávio Josefo. Os três filhos de Noé, Sem, Jafé e Cam, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Fim de citação é o que diz Josefo e o que eu acredito que Hegel gostaria de explorar. Há uma breve anotação de pé de página, na qual Hegel recorda aqueles a quem atribui a tese da perda de fé na natureza. Em primeiro lugar, Nimrod, segundo Josefo, neto de Cam, e quem, desobedecendo a ordem de descer a montanha e firmar colônias, onde se pudesse cultivar a terra e colher frutos, quis governar o povo com o subterfúgio de protegê-lo contra um novo dilúvio, prometendo construir uma torre muitíssimo alta. Em parte Nimrod, portanto, com essa perspectiva, e em parte Noé. Segundo Hegel, por ter passado a abater animais recebidos de Deus como propriedade e só poupar o seu sangue, pois nele estaria a vida. O episódio da Torre de Babel, por um lado, e os costumes adquiridos por Noé, por outro, indicam para Hegel uma perda de fé na natureza. Este esboço, no entanto, por razões óbvias, se trata de um esboço, não desenvolve algumas reflexões fundamentais. Por exemplo, que em parte Nimrod e em parte Noé
perdem sua fé na natureza, mas apenas o ato de Nimrod significa também uma perda da fé em Deus. Pois, para Noé, o domínio sobre a natureza implica, pelo contrário, uma submissão irrestrita a Deus. Tudo o que tem, recebe de Deus como propriedade e não ousa tomar para si, como propriedade, a própria vida que está no sangue. Hegel se apressa em derivar dessas circunstâncias duas conclusões ou tópicos a serem desenvolvidos. Em primeiro lugar, a separação da natureza. Não importa de que se forma D, aponta essencialmente para a origem do Estado. Em segundo lugar, a dignificação subjetiva do homem apartado da natureza e ligado unicamente a Deus. Hegel deduz esse enaltecimento subjetivo, que constitui ao mesmo tempo um domínio sobre a natureza, a partir de uma submissão irrestrita a Deus, da impotência e da impossibilidade que Isaac demonstra em retirar a bênção a Jacó, mesmo depois de saber que tudo se tratou de uma fraude. A famosa passagem em que Rebeca põe pelo de animal sobre Jacó para que ele parecesse com Esaú, e aí Isaac dá a bênção ao filho errado, né? Mas Isaac se mostra incapaz de retirar essa bênção. Uma vez dada, ele não pode ser retirada. E Hegel diz: consagrada devia ser uma bênção para que, mesmo depois da compreensão do erro, não pudesse ser retirada. E quão profunda devia ser a fé num domínio sobre a natureza de uma tal subjetividade. Fim de citação. 3 elementos, portanto, podem ser observados nesse breve esboço. O primeiro, da edição de Noll: a separação da natureza, a origem do Estado e a submissão ao poder de Deus. Embora Hegel tenha apenas mencionado de passagem a origem do Estado, sem qualquer comentário adicional, e nada tenha dito da diferença essencial entre a separação da natureza operada em Nimrod e a separação da natureza operada em Noé, que são completamente distintas, mais que qualquer outra coisa, fica claro no exemplo de Isaac que ocorre uma dialética da elevação da subjetividade diante da natureza a partir de uma submissão irrestrita e irrevogável a Deus. Isso é o que fica patente no primeiro esboço do escrito sobre o espírito do judaísmo do jovem Hegel. E assim eu lanço esse tripé como um possível começo de interpretação dos esboços. A segunda parte do meu texto se chama Esboço de uma interpretação geral dos esboços. Eu vou trabalhar especificamente os esboços 2 e 4, comparativamente. Como eu disse, é demasiado complexo determinar a sequência de cada um desses manuscritos. Mesmo o trabalho pioneiro e cuidadoso de Noll não é unanimidade entre os especialistas. A partir de um esclarecimento introdutório que acabamos de fazer, chegamos ao conjunto de 3 elementos e que não são nenhuma novidade nos estudos de Hegel. Esse tripé, política, teologia e filosofia, e não precisa dizer que a parte filosófica diz respeito a esse enaltecimento subjetivo diante da natureza, a parte política diz respeito à origem do Estado e a teológica a submissão irrestrita a Deus. Levar em conta minúcias textuais a fim de datar manuscritos não nos parece o mais digno de investigação neste momento. O que importa é o modo como essas tentativas se articulam. Por exemplo, o segundo e o quarto esboços, na sequência de Noll, apresentam um começo idêntico. Abre aspas. Abraão, nascido na Caldeia, abandonou sua pátria junto com seu pai e com sua família e habitou durante um certo tempo nas planícies da Mesopotâmia. Fecha aspas. Esse começo é literalmente idêntico nos 2 esboços, mas a continuidade é distinta.
Isso tanto pode sugerir que esses esboços foram escritos em sequência, ou que Hegel, tendo abandonado um deles, retomou o seu começo depois de encontrar um novo enfoque de continuidade mais satisfatório. Quer dizer, as hipóteses são igualmente plausíveis. O que importa para nós é precisamente a diferença de enfoque. Enquanto o segundo esboço interpreta tal abandono da terra natal como a separação de uma natureza vivificada pela imaginação através dos deuses, aqui que está o núcleo da distinção, o quarto esboço interpreta essa mesma natureza como sendo um todo, um grande e enorme objeto de gozo. Enquanto o primeiro texto, o esboço 2, praticamente faz recair sobre Abraão a culpa de não ter cuidado da terra em que vivia, o outro, o esboço 4, faz parecer que não havia disso qualquer necessidade e que uma natureza plena dava-se inteiramente de presente a Abraão, sem qualquer imperativo de domínio. Bom, tem duas citações longas aqui, uma do esboço 2 e outra do esboço 4, que eu não vou ler, porque o meu texto nada mais é do que uma hermenêutica desses textos, dessas citações, então vale muito mais passar diretamente a interpretação do que a citação. O esboço 2 chama atenção para a importante ausência de vínculo afetivo entre Abraão e qualquer que fosse o pequeno pedaço de terra que naquele momento tivesse sob os pés. Não importava. Aquele pequeno pedaço de terra nunca chegava a fazer parte do pequeno mundo de Abraão, por maior que fosse a terra e por menor que fosse o seu mundo. Mas nele há uma pequena e ao mesmo tempo enorme indicação que talvez explique a mudança de perspectiva em relação ao esboço 4. Com efeito, não faz muito sentido dizer que a natureza da qual proveio Abraão na Caldeia fosse povoada e vivificada pela imaginação e que isso significasse essencialmente a adoração aos deuses dos elementos naturais. De fato, a expressão deuses, no plural, aparece na passagem do livro de Josué, que Hegel cita no esboço 2, dizendo que os pais de Abraão, Taré e seus irmãos, adoraram outros deuses, na região da Caldeia. De fato, a expressão outros deuses aparece, no livro de Josué, que Hegel cita, referindo-se aos deuses do pai de Abraão, Taré e os seus pais. Mas é provável que Josué estivesse simplesmente se referindo a deuses no sentido de outros. Como de fato diz a passagem, outros deuses, querendo com isso dizer pura e simplesmente que os ancestrais do povo judeu serviram a alguma divindade diferente de Yahvé. O contraste com a água sem vida do deserto, arrancada aos poços profundos, sem correnteza, sem queda d'água e sem peixes, não permite pressupor nenhum culto anterior à água viva da juventude de Abraão. Não permite pressupor nenhum deus da água, juntamente com outros deuses. O esboço 2 indica um politeísmo da imaginação dos elementos naturais no mundo dos pais de Abraão, mas que depois é reformulado como uma espécie de panteísmo no esboço 4. Então Hegel no esboço 2 está disposto a contrapor o espírito do judaísmo a um politeísmo caldeu, e no esboço 4 ele reformula, está disposto a contrapor o espírito do judaísmo não a um politeísmo dos elementos naturais, mas um panteísmo de uma natureza que se doa plenamente ao jovem Abraão, digamos assim. Não se pode dizer que a juventude de Abraão, e aí vou fazer um pequeno esclarecimento sobre isso, porque Hegel não deixa isso totalmente claro em relação aos dados que nós temos sobre a história desse período. Não se pode dizer que a juventude de Abraão esteja menos ligada à Caldeia, em que nasceu, e mais ao tempo em que habitou nas planícies da Mesopotâmia, como diz Hegel.
Inclusive, tal designação é incerta, já que a Caldeia é região da Baixa Mesopotâmia, fértil e plena de pastagens em virtude dos rios, ao contrário da região noroeste, para onde, segundo o texto bíblico, teriam migrado Taré com, cito uma passagem do livro de Gênesis, Taré teria migrado da Caldeia para essas planícies, na região noroeste, com seu filho Abraão, diz o texto bíblico, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de Abraão, diz o texto. Diz a sequência do texto que eles saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas, chegados a Harã, ali se estabeleceram. Então eles ficaram no meio do caminho. Saíram da Caldeia para ir para a região da Palestina, mas se estabeleceram no meio do caminho. Taré, mais Abraão e todos os que estavam com ele. Só posteriormente é que Abraão decide romper definitivamente com a sua família e ir para a região da Palestina e de fato para Canaã. Então, nesse meio do caminho, nas planícies da Mesopotâmia e não na Caldeia, ali sim poderia Abraão ter aprendido a cultuar deuses da imaginação e dos elementos da natureza da antiga religião mesopotâmica, como Enlil, deus do ar, Shamar, deus do sol, ou Ishtar, mas que não aparece como sendo um deus da água, mas sim como deus da chuva e da fertilidade, consequentemente. Mas a terra batizada por Harã, que é essa que fica no meio do caminho, não parece estar ligada à sublime juventude de Abraão, de que fala Hegel. Tanto pelas características geográficas, quanto pelo fato de que, ao migrar para lá com seus pais, Abraão já era homem adulto e casado. Quanto tempo Abraão teria permanecido em Harã antes de prosseguir viagem para Canaã é difícil determinar. O texto massorético fala que isto ocorreu aos seus 75 anos, o que não significa exatamente uma velhice, já que o mesmo texto afirma que Taré, pai de Abraão, teria tido seus filhos quando completou os 70, e que teria vivido 205 anos, ou 175 segundo o Pentateuco samaritano. Então, é muito difícil determinar o que era o jovem Abraão para Hegel, né? E a ruptura que se estabelece em relação ao espírito judeu, que vai levá-lo definitivamente a estabelecer completamente um outro espírito, um outro povo e um outro modo de vida na região da Palestina. Bom, esses são basicamente os aspectos que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dos esboços, ok? E eu passo agora a uma tentativa de interpretação da versão definitiva do texto, O Espírito do Judaísmo. A versão definitiva do Espírito do Judaísmo, O Espírito do Judaísmo, é como um salto quântico. Ela começa súbita e literalmente com a expressão com Abraão. Nada antes dele é de fato importante. Embora Hegel afirme que desde esse período importante, apenas poucos rastros obscuros nos tenham sido preservados. A história humana pré-adâmica é agora praticamente ignorada, como sendo simplesmente um intervalo descontínuo entre a perda do estado de natureza pré-adâmica e os diferentes modos de restaurá-lo sem muito sucesso. Então, tudo aquilo que ele tinha esboçado como possibilidade de explorar, teoricamente, por exemplo, a questão entre Nimrod, Noé e etc., tudo isso deixa de ser importante na versão definitiva do escrito. O espírito do judaísmo começa com Abraão. Nada do que ocorre antes disso é realmente relevante. São todas tentativas de restabelecer a unidade com a natureza que foi perdida, na verdade, em Adão, mas todas sem sucesso. O relevante mesmo é começar a discutir o modo como essa ruptura se estabelece em Abraão. Então, no texto definitivo, eu dizer que o Abraão, nascido na Caldeia, já na juventude deixara uma pátria na companhia de seu pai. Agora, nas planícies da Mesopotâmia, rompe definitivamente com sua família,
a fim de ser um homem autônomo, independente, chefe de si mesmo, sem que tenha sido ofendido ou expulso, sem aquela dor que, depois de uma injustiça ou de uma crueldade, proclama a necessidade permanente de amor, o qual, mesmo ferido, mas não perdido, sai à procura de uma nova pátria para ali florescer e tornar-se novamente alegre. O primeiro ato que faz de Abraão o pai de uma nação é uma separação que rasga violentamente os vínculos do convívio e do amor, o todo das relações nos quais ele até então tinha vivido com os homens e com a natureza. As belas relações de sua juventude ele afastou de si mesmo. É impressionante notar como Hegel toma consciência das imperfeições de seus esboços, ou de como eles poderiam, de simples esboços, transformar-se numa reflexão verdadeira, clara, detalhada e cuidadosa com as suas fontes. Este quase segundo começo mostra que Hegel tinha algo que dizer, mesmo diante das fragilidades das referências sobre Noé e Nimrod, e que, não obstante, bem poderia nada dizer sobre isso. O texto, que começara explicando que nada há de seguro que se dizer sobre o período pré-adâmico, mas que dele sacar uma importante distinção, agora simplesmente recomeça como se não necessitasse daquela primeira parte. Desta vez, além disso, Hegel está plenamente consciente da diferença entre a primeira migração da Caldeia a Harã e da segunda, de Harã à Palestina. Abraão não deixa sua parentela por um motivo razoável. Aí que está o núcleo da ruptura. Ele não quer restaurar a alegria perdida ou a dignidade violada por uma injustiça. Não leva consigo nenhuma dor e também não leva nada para partilhar. Nada pode explicar a atitude de Abraão, a não ser o fato de querer ser autor de seu próprio destino. Leva consigo sua esposa, é verdade, que o acompanhava fielmente desde a primeira migração, mas logo dirá a ela, quando chegar ao Egito, impelido pela fome, que não diga que é sua esposa, mas sua irmã, para que não o matem por causa de sua beleza, mas pelo contrário, não só o mantenham vivo, mas o tratem bem por causa dela. E aqui tem uma série de considerações que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de explorar, de como Hegel interpreta essa ruptura de Abraão como sendo uma espécie de, como eu coloquei no título do trabalho, uma espécie de hostilidade universal, uma incapacidade de estabelecer vínculo com qualquer outro elemento da natureza e unicamente de estabelecer um vínculo a Deus. Esse vínculo é tão forte que custou a Abraão, inclusive, ter de provar que seria capaz de matar o seu próprio filho por amor desse vínculo, que é o único vínculo de amor que Abraão conhece. Até o vínculo com seu próprio filho ele estaria disposto a colocar em questão. Bom, eu não vou me demorar mais muito sobre isso, mas eu gostaria só de indicar que o espírito do judaísmo antecipa muitas discussões, como, por exemplo, aparece na Genealogia da Moral sobre o espírito judeu, e que é um texto muitíssimo rico, e que esse espírito do judaísmo, embora carregue, do ponto de vista de Hegel, uma carga crítica muito grande a partir do paganismo grego, e não desse panteísmo fundamental e filosófico especulativo do seu próprio pensamento, mas é desenvolvido posteriormente no espírito do cristianismo, embora permaneça residual enquanto espírito que se opõe inteiramente à natureza. Eu fico por aqui. Obrigado. Eu passo a palavra ao professor Vladimir para proferir a sua comunicação. Boa tarde. Eu agradeço ao professor Antônio Carlos, ao professor Luiz César e ao professor Alberto pelo convite de participar desse evento para mim tão importante, em razão do vínculo que eu tenho na minha formação filosófica com a professora Maria, participar
essa homenagem absolutamente legítima à professora. O título do meu trabalho é Voltaire, a Razão Militante. Como todos sabem, é o título de um dos textos da professora Maria, de um dos livros da professora Maria. E eu acrescentei uma parte a esse título, né, uma homenagem à professora Maria das Graças de Souza. O que eu pretendo aqui é, brevemente, tratar de uma relação bastante controvertida, que, como se tivesse alguma coisa que não fosse controvertida no pensamento de Voltaire. Mas uma dessas controvérsias diz respeito ao pensamento sobre a história, que é a relação entre providência e liberdade. Claro, esse é um tema muito amplo, de modo que é impossível esgotá-lo aqui, eu não tenho essa pretensão, mas o que eu desejo é tão somente indicar uma hipótese, né, testar uma hipótese, que é a seguinte: eu penso que há, como o próprio Voltaire diz, uma porção de liberdade na ação humana, mesmo admitindo a ordem providencial. Então, eu inicio o texto e eu peço licença para iniciar o texto fazendo um relato pessoal, portanto, nada técnico. Trata-se de uma narrativa um tanto inverossímil, um pouco inverossímil, mas que eu vou utilizá-lo para colocar apenas o problema. Então eu passo a leitura. No início da década de 90, nos meus últimos anos do ensino médio, tive meu primeiro contato com a filosofia. Fiquei encantado com aquelas discussões que me pareciam diferentes de todas as outras monótonas disciplinas da escola. Eu era um aluno displicente, tornei-me, a partir daí, empenhado e buscava me dedicar para compreender os textos e assim poder acompanhar aquelas discussões provocantes. Ao final do semestre, o professor, talvez reconhecendo meu esforço e interesse, presenteou-me com um livro de filosofia, o meu primeiro, e para cúmulo do meu orgulho, com dedicatória. O professor, a vida lentamente tratou de nos afastar. O livro, evidentemente, guardo as 7 chaves. Lia-o e relia-o com atenção. Ansiava por aprender seu conteúdo. Ele tratava de um filósofo com ideias instigantes e uma biografia surpreendente. Chamava-se Voltaire, a Razão Militante. Como sabemos, a professora Maria das Graças. Àquela altura, eu jamais poderia imaginar que essas duas figuras, Voltaire e Maria das Graças, iriam marcar tão fortemente a minha vida. Anos depois, sob determinação do meu orientador do programa de iniciação científica, no curso de filosofia da Universidade Federal de Sergipe, vim apresentar um trabalho fruto daquela pesquisa em um evento para graduandos na Universidade de São Paulo. À época eu estudava Bossuet. Foi quando tive a oportunidade de ser apresentado, através do professor Antônio Carlos, à professora Maria, que, ao ouvir a resposta sobre o que eu pesquisava, disse com um ar de riso: quem estuda Bossuet termina estudando Voltaire. Ali, há mais alguns anos, tornei-me mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, com dissertação e tese sobre Voltaire e, claro, sob a orientação da professora Maria das Graças. Da escola, no centro de Aracaju, no início dos anos 90, ao doutorado em filosofia na Universidade de São Paulo, acaso, vontade livre ou providência divina. Uma das maiores controvérsias acerca do pensamento voltairiano sobre a história é o tema da providência. Voltaire não conseguia negá-la, contudo bateu-se por toda a vida num propósito de salvaguardar uma porção de liberdade ao homem face à providência. Deus preside um universo ordenado. Há uma providência geral. Entendo por isso que nada no mundo ocorre, diz Voltaire, fora de um fim estabelecido. Eu cito lá no verbete Causas Finais do Dicionário Filosófico. Tudo que é feito foi previsto, foi arranjado.
Nada se faz contra a vontade da providência, nem até sem ela. Tudo que pertence à natureza é uniforme, imutável, é obra imediata do Mestre. Fim da citação. Voltaire admite, portanto, uma providência geral, que seria uma consequência lógica de uma ideia de mundo saído das mãos de Deus. Contudo, não admite a possibilidade de uma providência particular, que significa uma negação da ordem eterna. Os apelos à divindade para a melhora da vida humana na Terra são inúteis, e o bem-estar terreno depende das ações dos homens. No verbete providência das questões sobre enciclopédia, o filósofo zomba daqueles que creem numa providência particular através da sua personagem, a irmã Fessu, que afirmava ter a providência divina um cuidado especial por ela, pois, rezando 9 Ave-Marias, conseguira que a saúde do seu pardal fosse restabelecida. Contudo, um metafísico lhe adverte, e eu cito: minha irmã, nada há de tão bom quanto as Ave-Marias, sobretudo quando uma jovem a cita em latim num bairro de Paris. Mas não creio que Deus se ocupe muito com o vosso pardal, por mais bonito que ele seja. Pensai, por favor, Deus tem outras ocupações. Tudo está ligado ao seu trono por uma cadeia infinita, da qual nenhum anel pode estar fora do seu lugar. Se as Ave-Marias fizeram viver o pardal um instante a mais do que ele devia viver, essas Ave-Marias teriam violado todas as leis estabelecidas de toda a eternidade pelo grande ser. Vós terias desordenado o universo. Seria-lhe necessário um novo mundo, um novo Deus, uma nova ordem das coisas. Fim da citação. A preocupação de Voltaire é a relação homem-Deus. É saber se diante de Deus o homem é ou não livre, se a ação humana está presa a uma necessidade absoluta ou se pode agir fora dessa determinação, isto é, livremente. Em Um Filósofo Ignorante, Voltaire inicia sua exposição acerca da liberdade da vontade pela formulação do princípio de razão, isto é, pela ideia segundo a qual não há nada sem causa. Assim, as ações dos homens encontram sua causa em ideias que lhes são necessárias e das quais eles não têm o controle. E eu cito Voltaire: um efeito sem causa é apenas uma palavra absurda. Todas as vezes que eu quero, isso só pode ocorrer em virtude do meu julgamento bom ou mau. Esse julgamento é necessário, portanto, minha vontade também o é. Fim da citação. Numa carta a Frederico, de outubro de 1737, Voltaire definia a vontade como, aspas, a última percepção ou aprovação do entendimento. Fecho aspas. Sem a percepção ou aprovação do entendimento como causa da vontade, o homem seria diferente de toda a natureza e agiria ao acaso. Não obedeceria às leis eternas, o que não tem sentido, pois, eu cito Voltaire novamente, se sabe que o acaso nada é. Nós inventamos essa palavra para exprimir o efeito desconhecido de toda a causa. Nós inventamos essa palavra para exprimir o efeito conhecido de toda a causa desconhecida. Fim da citação. Isso está no Filósofo Ignorante ainda. A necessidade das ideias como causa da vontade elimina a noção de liberdade de indiferença que Voltaire supusera em um texto anterior ao Filósofo Ignorante. Pois uma ação deve necessariamente corresponder a uma ideia, eliminando a possibilidade do livre-arbítrio. Eu cito mais uma vez Voltaire. Portanto, eu devo pensar que minha vontade não é mais livre nas coisas que me parecem mais indiferentes do que nas coisas às quais eu me sinto submisso a uma força invencível. Fim da citação. Como consequência do princípio de razão, a vontade não é livre em sua primeira causa. Ou seja, os homens não são livres para querer ou não querer, porque, como querer ou não querer depende necessariamente da ideia recebida, não se tem controle sobre essa recepção. Os homens não escolhem querer ou não querer, eles querem necessariamente o que querem.
senão eles o quereriam sem causa, o que é logicamente inaceitável. Pergunta Voltaire retoricamente, aspas, minhas ideias entram necessariamente no meu cérebro. Como minha vontade, que delas depende, seria livre? É preciso tomar partido, um texto de velhice, por assim dizer. Voltaire atribui à vaidade humana a pretensão de ser o homem o criador das próprias ideias. Bom, e aqui há uma longa discussão em relação à origem das ideias com Malebranche, que eu vou me esquivar dessa discussão. Não temos tempo, né? Repito, Voltaire atribui à vaidade humana a pretensão de ser o homem o criador das próprias ideias, que a percepção recebe e que, em determinado momento, apresenta-se à vontade. Para tal argumento, o filósofo pensa ser suficiente duas provas. A primeira é que ninguém sabe, nem pode saber, que ideia lhe virá no próximo minuto, que vontade terá, que palavra pronunciará, que movimento o seu corpo fará. A segunda prova indica que é bem claro que o homem não tem nenhuma participação em tudo o que se faz no pensamento durante o sono. Conclui disso Voltaire, aspas. Chega, enfim, o tempo no qual um número mais ou menos grande de percepção recebida em nossa máquina parece se apresentar à nossa vontade. Cremos fazer ideias. É como se, abrindo a torneira de uma fonte, pensássemos formar a água que dela corre. Nós, criar ideias, pobres homens que somos, pensemos bem essa vaidade de fazer ideias e veremos que ela é insolente e absurda. Fim da citação. Assim, num sentido metafísico, a vontade dos homens não é livre, pois a vontade não é livre em sua causa primeira. Todavia, no sentido político, e essa distinção da ideia de liberdade entre metafísica e política, eu devo também à professora Maria. Todavia, no sentido político, os homens são livres. É-se livre quando se pode fazer o que se quer. Explica Voltaire, eu cito, ser verdadeiramente livre é poder. Quando eu posso fazer o que eu quero, eis minha liberdade. Fim da citação. A liberdade consiste no poder de se determinar e de agir segundo uma vontade. Voltaire repete incessantemente a ideia de que ser livre é poder se determinar pela vontade. Por exemplo, nos Elementos da Filosofia de Newton, no texto anterior, ele diz o seguinte, eu cito, é livre quem se determina. Numa carta a Frederico II, de 37, ele é mais específico, eu cito novamente, chamo liberdade o poder de pensar em uma coisa ou de não pensar nela, de se mover ou de não se mover, conforme a escolha do meu próprio espírito. Fim da citação. Em nenhum texto Voltaire é mais didático acerca do problema da relação entre vontade e ação do que no verbete da liberdade do seu dicionário filosófico. Neste texto, o autor imagina o diálogo entre A e B, acerca do tema aqui em tela. Algumas passagens desse diálogo são bastante esclarecedoras e eu cito o diálogo. A. Em que consiste, portanto, sua liberdade, se não é no poder que sua pessoa exerceu ao fazer o que sua vontade exigia com uma necessidade absoluta? B. Você me deixa embaraçado. A liberdade, portanto, não é outra coisa senão o poder de fazer o que eu quero? A. Reflita sobre isso e veja se a liberdade pode ser entendida de uma outra forma. B. O quê? Eu não sou livre para querer o que eu quero? A. O que entende por isso? B. Entendo que sou livre para querer como me aprouver. A. Com sua permissão, isso não faz sentido. Não vê que é ridículo dizer eu quero querer? Você quer necessariamente em consequência das ideias que lhe são apresentadas. Sua vontade não é livre, mas suas ações a são. Você é livre para fazer quando tem o poder de fazer. Fim da citação. Essa porção de liberdade do homem em nenhum momento é ameaçada por Voltaire. Ao contrário, ele insiste em ratificar. Eu cito novamente. Não disse de forma alguma que o homem não é livre.
Eu disse que sua liberdade consiste no poder de agir, e não no poder quimérico de querer. Fim da citação. A liberdade dada por Deus ao homem é um poder fraco, variável, limitado. Há outro argumento ainda em defesa da ideia de liberdade, importante, mas que eu me escrevi aqui, que é a ideia que, para Voltaire, esse nosso sentimento de liberdade é também uma prova dessa liberdade. Mas, enfim, eu não vou tratar disso. A liberdade dada por Deus ao homem é um poder fraco, variável, limitado e passageiro. Diz respeito apenas a poder se aplicar a alguns pensamentos e a operar certos movimentos, e nada mais. A liberdade é tal qual a saúde e todas as faculdades humanas, como, por exemplo, a visão, a força, o gosto, o pensamento. Todas elas são fracas, variáveis, limitadas e passageiras. Consequentemente, conclui Voltaire, eu cito, nossa liberdade é, como todo o resto, limitada, variável. Numa palavra, muito pouca coisa, porque o homem é pouca coisa. Fim da citação. E eu caminho para a conclusão. É possível perceber no conjunto da obra voltairiana uma importante distinção entre agir por vontade e agir por vontade livre. Bom, e aqui eu chamo a atenção para a flutuação da linguagem nos textos de Voltaire. Eu acabei de dizer que a vontade não é livre, a vontade é determinada por uma ideia, essa ideia vem provavelmente de Deus, e nós não temos controle sobre isso, e agora eu estou falando de uma vontade livre. Não, o que está entendendo por vontade livre aqui, neste momento, é a ideia de que somos capazes de escolher, às vezes, entre algumas ideias que possuímos. É isso. Eu vou tentar explicar. Agir por vontade livre é diferente de agir por outros determinantes. Embora, em ambas as ações, os homens sejam livres, ou seja, agem de acordo com a última percepção ou aprovação do entendimento. Mesmo considerando a liberdade como poder fazer o que se quer, há ocasiões nas quais essa ação não se origina de uma vontade livre. Voltaire associa a ideia de vontade livre à de entendimento, de razão, e constata que os homens não fazem sempre o que indica sua razão em ocasiões quando, por exemplo, a doença os acomete, as paixões os transportam, quando seus julgamentos não podem alcançar o objeto apresentado, etc. Nessas circunstâncias, não é a razão humana que orienta a sua ação. Repete-se apenas nesse sentido. Quando a ação é orientada pela razão, age-se por vontade livre. Mas o desejo, cuja origem pode se encontrar nas paixões, nas doenças, etc., o que o faz ser arrastado a agir de determinada maneira. Todavia, mesmo agindo contra a vontade livre, o homem o faz por vontade, isto é, livremente, porque segue necessariamente sua última ideia, não importando a procedência dela. Por isso a diferença entre vontade livre, que é livre, e a vontade livre, que é quando seguimos a nossa razão. Quanto às paixões, é possível aos homens transporem essa barreira com o fito de agir por uma vontade livre, orientando-as pelo uso da razão, e assim podendo fazer o que sua vontade livre lhe determina. Contudo, orientando ou não as paixões, a ação é livre. O filósofo explica. Eu cito: minha liberdade consiste em não fazer uma má ação quando meu espírito representa necessariamente má, em julgando uma paixão quando meu espírito me faz sentir seu perigo e que o horror dessa ação combate poderosamente meu desejo. Nós podemos reprimir as nossas paixões, mas nós não somos mais livres reprimindo nossos desejos do que em nos deixando arrastar por nossas inclinações. Pois em um e em outro caso, nós seguimos irresistivelmente nossa última ideia. E essa última ideia é necessária, pois eu faço necessariamente o que ela me dita. Não foi por acaso, pois, como se viu,
esse termo refere-se tão somente a efeitos conhecidos de causa desconhecida, então, por quais desígnios providenciais fui ligado a Voltaire e à professora Maria das Graças? Jamais saberei. Esses desígnios estão fora do alcance humano. Todavia, essa possibilidade me foi dada. Desde o acesso ao livro introdutório de Voltaire, na escola, até a pós-graduação na USP, essa possibilidade me foi dada pela vontade livre da professora Maria das Graças, pela sua militância na formação de professores e pesquisadores de filosofia pelo Brasil. De minha parte, por vontade, escolhi associar-me a essa militância. Sou resultado da ação, portanto, esclarecida e esclarecedora da professora Maria, dessa razão militante. Obrigado. Eu passo a palavra, então, ao professor Rafael Larrer para fazer a sua conferência. Donc, Rousseau, penseur de la technique. Ce titre, alors je suis d'abord désolé, mais je suis obligé de parler en français parce que je ne sais pas parler portugais. Et puis, bon, comme j'ai préparé ce texte tardivement, puisque je m'étais trompé au départ sur le thème, donc il n'a pas pu être traduit. Voilà. Alors j'en suis d'autant plus désolé que je suis ravi d'être ici et de participer à cet hommage à Maria das Graças Souza. Voilà, alors, Rousseau, penseur de la technique. Alors ce titre a de quoi surprendre, parce que chacun reconnaîtra en Rousseau un penseur de la nature, un penseur de la société, de la politique, mais on le prendrait beaucoup plus volontiers comme un contempteur que comme un penseur de la technique. Dans les quelques fragments qu'il consacre à la technique, qui sont rares, Rousseau lui adresse en effet deux critiques. La première, considérant le fait technique en tant que fait social, insiste sur les conséquences désastreuses qu'a eu l'action technique sur la vie des hommes en société. La seconde, prenant le fait technique comme un rapport à la nature, n'y voit qu'une façon de lui faire violence. Mais si l'action technique dans son ensemble est rejetée, Rousseau va distinguer entre les techniques. S'il en est qui ont contribué à la dépendance des hommes à l'état civilisé, d'autres peuvent préserver, on verra, la liberté et l'indépendance dont jouissaient les hommes à l'état de nature. De même, si toute action technique fait violence à la nature, et là je vais m'appesantir plus sur cette question, la 11e lettre de la 4e partie de la Nouvelle Héloïse présente et décrit en détail la douce violence d'un art du naturel qui n'agit pas contre la nature mais qui s'associe à elle. Les technophobes ne trouveront chez Rousseau que quelques arguments et confortant dans leur rejet de la technique, alors que les technophiles estimeront qu'il n'est même pas pertinent de s'intéresser aux critiques inconsistantes d'un auteur qui n'a jamais vraiment cherché à comprendre la technique. Mais, mon point de vue, technophobe et technophile ne sont que les deux revers de la même médaille. Tous deux focalisent leur réflexion sur la puissance d'agir sur la nature. Si l'on refuse ces deux figures, si on s'applique à étudier et à comprendre les procédés et les objets techniques dans leur diversité, alors je voudrais montrer que les rares conjectures de Rousseau sont à la fois originales et stimulantes. Je le ferai en trois parties. D'abord, la critique de la technique et la différenciation des techniques qu'opère Rousseau. Ensuite, une description du jardin de Julie et de l'art du naturel qu'il implique. Et puis finalement, ce qui correspond à la fameuse formule de Julie, la nature a tout fait mais sous nos directions, à savoir présenter l'opposition entre le demi-urge et le pilote.
Alors, critique de la technique et différenciation des techniques. Jean-Jacques Rousseau a peut-être été l'un des premiers à mettre en valeur l'idée que la technique n'est pas seulement à considérer comme pouvoir d'agir sur le monde des choses, elle est aussi un pouvoir sur les hommes. La lutte de la genèse du monde suppose certes des savoir-faire, mais ce qui importe est qu'elle se soit accompagnée de la vie en famille. Je cite. « Bientôt cessant de s'endormir sous le premier arbre ou de se retirer dans une caverne. » Ces animaux errants et solitaires qu'avaient été les hommes à l'état de nature apprirent à fabriquer des haches de pierre, à couper des arbres, à construire des huttes recouvertes d'argile. Ce fut là, écrit Rousseau, l'une des premières révolutions qui forma l'établissement et la distinction des familles et qui introduisit une sorte de propriété, d'où peut-être naquirent déjà des querelles et des combats. S'ensuivit aussi une division sexuelle du travail, que remarque Rousseau, mais qui ne semble pas l'importuner, plus qu'autre chose, alors qu'il sera très importuné par la division du travail entre les hommes vires, entre les hommes mâles, mais entre les hommes et les femmes, ça ne vient pas des masses. Sans doute la construction de cabanes, la fabrication d'habits, d'arcs, de flèches, de canots, d'instruments de pêche, sans doute ces techniques ont-elles abattardi les animaux vigoureux et habiles qu'étaient les hommes à l'état de nature. Mais tant que les hommes ne s'appliquèrent, je cite, qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire, et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, et continuèrent à jouir entre eux d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant où un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire. Vous savez très bien que pour Rousseau, l'homme à l'état de nature ne déteste rien plus que le travail. C'est un personnage intéressant. Ainsi, l'agriculture suppose que les hommes se partagent les terres et soient sortis de l'état de nature par l'appropriation du sol, privée du sol. Quel homme, en effet, serait-il assez insensé, dit Rousseau, pour se tourmenter à la culture d'un champ qui sera dépouillé par le premier venu, homme ou bête, indifféremment, à qui cette moisson conviendra. D'où le premier qui, ayant enclos un terrain, dont cité hier Catherine, etc. Or, Rousseau remarque conjointement que l'apparition de l'agriculture fut associée à celle de la métallurgie. Je cite. Comme il fallut aux uns des denrées en échange de leur fer, les autres trouvèrent enfin le secret d'employer le fer à la multiplication des denrées. De là naquirent d'un côté le labourage et l'agriculture, et de l'autre l'art de travailler les métaux, d'en multiplier les usages. Fin de citation. Ces transformations importent moins par l'inventivité technique dont elles témoignent que par leurs conséquences sociales. Elles sont inséparables de la division du travail qui va de pair avec l'échange. Ce ne fut certes pas, selon Rousseau, pour le bonheur de l'humanité. Avec la propriété, l'échange et la division du travail, s'accroît la dépendance, et avec la dépendance se développent les inégalités. Les actions et les objets techniques étant indissociables de rapports sociaux, certaines techniques sont donc aux yeux de Rousseau moins condamnables que ne le sont celles qui ont changé, je cite, les vastes forêts en des campagnes brillantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère. Fin de citation. Mais la critique de l'agriculture ne se réduit pas à cette dimension sociale. Rousseau a tiré de Buffon l'idée que la fertilité du sol est bien plus importante quand la terre est couverte de forêts que quand elle est cultivée. De même, je le cite, les arbres fournissent-ils un animal, et donc, ça c'est moi qui dis, aux bipèdes omnivores en particulier, à nous, une nourriture plus abondante que ne peuvent le faire d'autres végétaux. Ce qu'a confirmé la
comparaison que Rousseau fit lui-même des produits de 2 terrains égaux en grandeur et en qualité, l'un couvert de châtaigniers et l'autre semé de blé. Moins apte que la forêt à leur procurer le nécessaire, la culture des terres invite les hommes, dès qu'ils sont propriétaires, à rechercher le superflu. C'est pourquoi l'agriculture revient à faire violence à la nature pour plier la production du sol aux préférences humaines. Je cite, « Elle ne nous sert pas tant à tirer de la terre des aliments qu'elle fournirait bien sans cela, qu'à la forcer aux préférences qui sont le plus de notre goût. » D'où cette condamnation que Rousseau proclame au début de l'Émile, « Tout est bien dans les mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme. Il force une terre à nourrir les productions d'une autre, un arbre à porter les fruits d'un autre, il mêle et confond les climats, les éléments, les saisons. » Qu'il s'agisse des relations sociales qu'elle implique, ou de la façon dont elle méprise la prodigalité naturelle de la forêt, la culture des terres ne mérite donc guère aux yeux de Rousseau les éloges que lui consacrent à la même époque les physiocrates, et que reprendront jusqu'à la nausée les agrariens et les politiciens français à partir du XIXe siècle. Aussi, Rousseau s'étend-il peu sur les techniques de culture et d'élevage. Émile ne sera ni paysan, ni jardinier, mais menuisier. Et lorsque Saint-Preux décrit à Milord-Édouard l'économie domestique du domaine de Clarens, il se préoccupe bien plus des relations sociales, un brin paternaliste du domaine, que des tâches que les gens de M. de Volmar ont à réaliser dans ses vignes, dans son potager, sa basse-cour et sa laiterie. A l'inverse, il va décrire en détail, dans la lettre suivante, la 11e, bien que Julie ait reconnu elle-même qu'elle avait dû faire violence à la nature pour réaliser son jardin, les procédés par lesquels M. de Volmar et ses jardiniers sont parvenus à respecter les dynamismes naturels tout en les utilisant au profit des désirs de Julie. Le jardin de Julie. Le jardin de Julie, c'est une nature sauvage, luxuriante, qui fait croire à Saint-Preux, rentrant de bourlinguer sur les mers tropicales, qu'il a devant les yeux les îles du Nouveau Monde. Caché par une allée couverte et clos d'une épaisse et vive, qui de quelque côté qu'on l'aborde fait prendre ses abords pour la lisière d'un bois, le jardin de Julie ne se découvre pas depuis le domaine de Clarens. A-t-on franchi la porte, toujours fermée à clé, que l'on se croit à 100 lieues des bords du lac Léman. Cette clôture, impénétrable même au regard, place le jardin hors du monde, hors du domaine de Clarens. Julie, lui ayant rappelé que ce lieu en apparence si sauvage était le verger où il aimait se promener, Saint-Preux ne voit aucune trace de travail humain. Je cite, « Il ne vous en a coûté que de la négligence. Vous avez fermé la porte, l'eau est venue je ne sais comment, la nature seule a tout fait tout le reste, et vous n'eussiez jamais su faire aussi bien qu'elle. » Mais Julie le détrompe. Certes, la nature a transformé ce qui 8 ans plus tôt n'était encore qu'un verger. Mais il a fallu intervenir pour guider son œuvre. Je cite Julie. « D'ailleurs, la nature semble vouloir dérober aux yeux des hommes ces véritables attraits auxquels ils sont trop peu sensibles, et qu'ils défigurent quand ils sont à sa portée. C'est au sommet des montagnes, au fond des forêts, dans des îles désertes qu'elle étale ses charmes les plus touchants. Pour l'avoir à portée de regard, explique Julie, il faut lui faire violence et la forcer à venir habiter auprès des humains. On peut donc retrouver la nature, mais la retrouver par l'artifice. Et si l'enclos du jardin de Julie en donne l'illusion, c'est qu'il résulte d'un jardinage conçu comme art du naturel. Ce désert artificiel, terme qu'emploie Saint-Preux pour définir à ce moment-là le lieu dans lequel il se trouve, qui intrigue Saint-Preux, n'est pas un oxymore, c'est un entre-deux de la nature et de l'artifice, ce que Saint-Preux, en bon dualiste qu'il est, a bien du mal à comprendre. Sans exposer en détail ce que Rousseau nous apprend de cet art, évoquant le rassemblement dans l'enclos de toutes les plantes sauvages ou cultivées des campagnes environnantes,
et la combinaison de paysages végétaux. Ici, des arbres ont été abattus, dessouchés, et la clairière semée d'herbes et de fleurs des prés. Là, les pommiers ont été enlevés et ont été remplacés par des broussailles de roses, de framboisiers, de groseilliers, des fourrés de lilas, de noisetiers, de sureaux, de sorguin, de trifolium, qui barrent la terre en lui donnant l'air d'être en friche. Ailleurs, pour simuler une forêt dense, M. de Volmar et ses gens ont utilisé des techniques de marcotage. Alors, je vais vous expliquer, le marcotage, c'est simple. Vous prenez un arbre, vous prenez un arbre, on plie une branche de l'arbre jusqu'à ce qu'elle touche la terre. On met une motte de terre dessus, et puis le reste de la branche, on remonte. Et là où la branche est enterrée, ou si vous faites à la bonne époque, elle prendra racine, et un deuxième arbre va se pousser juste à l'endroit où la branche était enterrée. C'est ça le marcotage. Ça marche très bien pour les fraises. Si vous avez des fraises dans votre jardin, vous allez pouvoir les marcoter très facilement. Et ça marche aussi pour certains arbres, pas tous. Il faut que l'arbre ait des branches pas relativement basses. En particulier, ça marche pour les pommiers. Donc, M. de Volmar et ses gens ont fait du marcotage qui densifie les arbres qui, à la fois, sont des arbres différents, mais qui, en même temps, quand on a fait du marcotage, c'est le même individu. Génétiquement, c'est le même individu. Bon, M. de Volmar donc, a utilisé des techniques de marcotage, et pour rendre l'ombrage plus touffu, ils ont associé aux arbres du verger des plantes parasites. La clématite, du chèvrefeuille, du jasmin, la vigne vierge, la vigne de Judée, du houblon, des liserons. Il n'a pas utilisé des lianes d'ici, il utilise des plantes qui sont sur place, qui existent sur place. Guidés le long des arbres, environnant leur tête du plus épais feuillage et leurs pieds d'ombre de fraîcheur. Un cours d'eau qui se jetait dans le lac a été détourné pour serpenter dans l'ancien verger par un dispositif de ruisseau qui bifurque. Coulant ici avec vivacité, ailleurs s'alanguissant, les eaux se rassemblent en un lieu où, par des plantations d'arbustes et le semis de quelques céréales, on a attiré les oiseaux. Ce sont ces oiseaux, d'ailleurs, qui, par leur chant, animent le jardin. Imaginons enfin les multiples interventions qui ont rendu la clôture impénétrable au regard, aboli toute ligne droite, annulé toute perspective et produit une profusion baroque de courbes, d'arabesques végétales. Et pourtant, ce jardin ne présente aucune trace de travail. Certes, la végétation en a effacé certaines, mais il a fallu aussi quelques friponneries, ça c'est le terme qu'utilise M. de Volmar, grâce auquel M. de Volmar a pris soin d'éliminer toute marque d'intervention. Je cite: des herbes communes, des arbrisseaux communs, quelques filets d'eau sans après, fin de citation, ont suffi pour ensauvager l'ancien verger. Cet art du naturel s'inspire de la nature et utilise des dynamiques naturelles. Le jardinage auquel se sont livrés M. de Volmar et ses gens laisse à la végétation le soin de croître, de se reproduire, de se multiplier, se contentant d'orienter ou d'infléchir sa dynamique spontanée. Julie peut alors énoncer le principe qu'elle a suivi pour réaliser son jardin. La nature a tout fait, et sous ma direction. Il n'y a rien là que je n'ai ordonné. Quand on connaît le caractère de Julie, on sait que les ordres, ce sont ses désirs, simplement. Et ses désirs sont des ordres aussi. Domaine de Clark. Je verrai volontiers dans cette maxime la définition du second des deux grands modèles qui ont dirigé l'action technique des humains depuis qu'ils ont joint le geste à la parole, l'outil et la parole. Celui de la construction, de la fabrication ou de la production d'artefacts est le premier modèle, et le second, celui qui correspond à la maxime de Julie, celui du pilotage des processus naturels. Ces deux paradigmes peuvent certes être combinés dans une action technique donnée, mais ils impliquent des rapports différents
avec leur environnement naturel et social et relèvent ainsi de deux cultures techniques différentes. Troisième partie, le démiurge et le pilote. Hans Jonas critique à juste titre l'optimisme des technophiles qui considèrent que la technique est moralement neutre et que l'on retrouvera toujours une solution technique pour porter remède aux effets nocifs de l'action technique. Les techniques curatives auront elles-mêmes des conséquences non intentionnelles dont il faudra à nouveau corriger les effets, et ceci sans fin. Comme Günther Anders ou Jacques Ellul, il adopte ainsi une position que l'on peut qualifier de technophobe. Mais les discours technophobes, comme je le disais en introduction, comme les discours technophiles, ne se préoccupent de la technique que comme moyen de dominer la nature, que comme puissance. Ce qui les fascine, c'est la puissance technique. Si on veut comprendre comment la technique s'inscrit dans le monde que nous habitons et qu'elle transforme, il convient à l'inverse de s'intéresser aux techniques, plurielles, c'est-à-dire aux processus et aux objets techniques dans leur diversité. Dans cette conception, il ne s'agit pas d'ailleurs de faire toujours plus, comme le prétendent les technophiles, ni de s'abstenir de faire, comme le diraient les technophobes, et de faire autrement, d'opter pour des actions qui, toutes techniques qu'elles soient, respectent et utilisent les processus naturels. Alors, s'intéresser aux processus techniques dans leur diversité, c'est découvrir que les actions techniques relèvent depuis très longtemps de deux paradigmes. Celui de la construction, la production d'artefacts, et celui du pilotage ou de la manipulation des êtres vivants et des dynamismes spontanés de la nature. Le premier art produit des objets et des outils, construit des bâtiments ou des infrastructures, synthétise des substances qui n'existent pas à l'état naturel. Les arts de ce modèle sont donc des arts du faire. Ce sont les arts des métiers, de l'artisanat, puis des manufactures et de l'industrie. C'est cet art de l'artisan que Platon prend pour modèle dans le Timée, quand il cherche à rendre compte de la construction d'un monde par un démiurge. Avec cet artisan divin, Platon offre à la postérité le modèle valorisé de l'activité créatrice de l'homo faber. Il en donne aussi le principe. C'est en ayant conçu une forme que l'artisan l'impose à la matière sur laquelle il travaille et produit son objet. On retrouve cette conception de la technique comme façon d'imposer une forme idéale à la matière dans toute la réflexion sur la technique, d'Aristote à Gilbert Simondon en passant par Marx. Le second art ne construit pas. Il revient à utiliser des forces naturelles ou des êtres vivants, ou bien à infléchir des processus naturels pour obtenir le résultat souhaité. On trouve aussi chez Platon, d'ailleurs, cette autre figure de l'action technique, celle du pilote. Très souvent, elle lui sert de métaphore à l'action politique, puisqu'il compare à l'action politique à la conduite du bateau au port à travers la tempête. D'où on a jadis appelé, certains platoniciens appelaient Mao le grand timonier. Donc, mais l'art du navigateur est en lui-même un mode de rapport à la nature qui permet d'en obtenir les résultats attendus. Le pilote ne fabrique pas sa route, il joue avec les vents, avec les courants, et il conduit son embarcation jusqu'au port. C'est la raison pour laquelle on peut qualifier ce modèle d'action technique comme un ensemble d'actes du pilotage. Ce sont les multiples façons de composer avec la nature, comme on le ferait avec un partenaire. Ce ne sont pas des arts du faire, mais les arts du faire avec. Sans cet art du pilotage, de processus naturels, il n'y aurait eu ni domestication d'animaux, ni jardinage et agriculture, ni fermentation contrôlée pour l'alimentation humaine. Si on n'avait pas appris à manipuler des fermentations naturelles, nous n'aurions ni pain, ni vin, ni fromage, ni yaourt, ni salaison, ni bière. Il faut de même adjoindre à César celui du thérapeute, qui aide l'organisme à guérir.
Comme ces exemples le suggèrent, le faire avec doit être appréhendé selon les deux acceptions de l'expression. Il s'agit de tenir compte des dynamiques naturelles ou du comportement des êtres que l'on manipule et d'y adapter son action, mais il s'agit aussi de collaborer avec la nature. Aussi, ces arts du faire avec peuvent-ils être donc placés sous l'invocation de la maxime de Julie « La nature a tout fait, mais sous ma direction ». Les objets techniques fabriqués, objets qui sont de plus en plus standardisés pour des raisons commerciales, sont conçus indépendamment du contexte dans lequel ils sont employés. C'est ce qui fait leur succès, et c'est ce qui les rend problématiques. Ce qui est introduit ainsi dans le monde a un avenir que l'on ne maîtrise pas. La fabrication d'artifices est ainsi mise en cause dans les questions relatives à l'environnement, parce que ces produits, ces sous-produits, ces effluents échappent à la maintenance des hommes et sont repris par des processus naturels qui les transportent, les concentrent ou les diffusent. La fabrication exige en outre une énergie qui, depuis la révolution industrielle, est essentiellement issue de ressources fossiles, non reproductibles, et qui contribue à augmenter la teneur de gaz en effet de serre. Donc tous ces effets non intentionnels de l'action technique témoignent simplement de l'indifférence du monde d'artefacts que nous produisons pour la complexité de la biosphère dans laquelle nous les introduisons. Toujours menacés d'échec, les arts du faire avec peuvent aussi avoir des effets non intentionnels sur leur environnement et donc des effets néfastes. Mais ils supposent, pour avoir quelque chance de réussite, de tenir le plus grand compte du contexte, c'est-à-dire de l'environnement naturel complexe et de l'environnement social tout aussi complexe dans lequel ils s'inscrivent. Ils supposent aussi d'intervenir dès que l'évolution du système piloté s'écarte de la trajectoire habituelle ou de celle qui est souhaitée. Le pilotage est une démarche attentive, empirique, précautionneuse, si sensible au contexte de production qu'elle doit toujours être adaptée et n'est guère reproductible à l'identique. Alors qu'avec l'industrialisation des arts du fer, les arts du fer tendent à la standardisation, les arts du faire avec se traduisent en raison même de la variabilité spatio-temporelle des conditions naturelles et sociales par une grande diversification des façons de produire. Ce qui distingue le faire avec de la fabrication et que même conduit par un opérateur avisé, l'échec du pilotage est certes toujours possible. Et voilà ce qui les distingue, c'est qu'ici, s'il ne veut pas être jugé incompétent, le fabricant, celui qui fabrique, a ainsi une obligation de résultat, alors que l'agent engagé dans une démarche de pilotage n'a qu'une obligation de moyens. En cas d'échec, il doit pouvoir se justifier d'avoir utilisé judicieusement tous les moyens disponibles. Et ça veut dire que le premier est responsable de la puissance de son action technique, alors que le second n'est responsable que de l'incomplétude de son savoir ou de son savoir-faire. Enfin, si l'on se préoccupe à l'instar de Rousseau de la dimension sociale de la technique, les deux paradigmes méritent aussi d'être distingués. S'il est de plus en plus informé par les connaissances scientifiques, le pilotage suppose toujours du savoir-faire. À l'inverse, la fabrication prétend s'en passer depuis qu'elle s'est industrialisée. Certes, le savoir-faire est encore essentiel dans le travail de l'artisan, mais l'industrie est conçue comme un ensemble de procédures et d'actes de production standardisés, scientifiquement organisés pour pouvoir se passer des tours de main des opérateurs. Il n'en est certes pas ainsi, et bien qu'il conserve un rôle important de fait dans l'industrie productrice d'objets techniques et dans la construction, le savoir-faire est tendanciellement nié, quasiment clandestin et certainement jamais valorisé. Cette importance du savoir-faire dans les techniques de pilotage, comme le nécessaire souci du contexte, suppose une relative autonomie du praticien. Par contre, le développement de la fabrication des objets techniques a conduit à l'industrialisation des procédures et l'agent qui produit est alors sous la dépendance de ceux qui ont la capacité de concentrer les capitaux nécessaires à la production. En conclusion, je dirais parce qu'il fut l'un des premiers à considérer que la technique n'est pas seulement un pouvoir d'agir sur la nature, mais aussi la composante de rapports sociaux, un pouvoir sur les hommes.
parce qu'il comprit qu'on peut agir avec la nature et pas contre elle, et qu'il s'émerveilla de l'art du naturel grâce auquel Julie a conçu son jardin. On pardonnera à Rousseau, enfin tout du moins moi je lui pardonne aisément, de n'avoir pas saisi que l'agriculture de son temps était un art du pilotage et nécessitait aussi une autonomie du producteur, préservant quelque peu l'indépendance et la liberté que les hommes ont perdue en quittant l'état de nature. Mais il était trop préoccupé parce qu'il avait supposé le partage des terres, l'appropriation privée et l'inégalité entre les hommes pour lui accorder la moindre vertu.